Irmãos, estamos falando sobre a volta de Jesus e a comunhão. Estamos falando que sem a ação do poder do Espírito Santo, sem buscar plenitude espiritual, não tem comunhão com o Senhor. Não existe comunhão com o Senhor sem Bíblia. Não existe comunhão com o Senhor sem oração. Não existe essa comunhão de domingo vir na igreja. Aqui é para você ser tocado, transformado poderosamente por Deus, para você ter comunhão com os irmãos, sair daqui abastecido, mas é no seu dia a dia que você ama o Senhor e caminha com o Senhor. Só você sabe da sua necessidade, aquela que você não consegue compartilhar com ninguém, das suas dores, das suas tristezas, também das suas alegrias, né? Mais profundas. Só você e Deus. Então se derrame diante do Senhor em nome de Jesus. Amém? Você que está conosco também no canal da IBGEM, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, visita-nos nesta manhã, poderosamente. Derrama graça, perdão, sabedoria, unção, revelação. Em nome de Jesus, diminua teu servo, cresça o Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 91. Esse salmo parece que é um salmo de proteção, né? Você chega no hospital, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Você entra num Uber, está lá a Bíblia da pessoa aberta no Salmo 91. Você pega um táxi, está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Você pega um ônibus, está lá aberta a Bíblia no Salmo 91 do motorista. Meu irmão, nós estamos vivendo momentos preciosos com Deus. Quem está buscando a Deus, quem está andando com Deus, quem está amando a Deus, quem está servindo a Deus, quem está se humilhando diante de Deus, está vivendo um momento maravilhoso da sua vida. O principal momento, Deus está falando com a gente sobre a volta de Jesus. Jesus está tão perto, irmãos. Jesus está voltando e como pastor, tantos outros pastores, nós estamos preparando a noiva de Jesus, a igreja, nós estaremos arrebatados, encontro com o Senhor nos ares. Amém? Amém mesmo? Você está se preparando, glória a Deus. Mas quando nós falamos sobre a segurança, coisa maravilhosa é se sentir seguro. É ou não é? É ou não é? É mesmo? Você já teve algum momento de insegurança? Um acidente de carro? Eu lembro da nossa viagem missionária no centro de recuperação, porque pertinho, em Mateus Leme, junto com os americanos, que eu fui ajudar o ônibus a manobrar, nunca mais fiz isso, sem saber onde que eu estava pisando. Estava tudo escuro. A gente tinha chegado durante o dia, tinha esquecido que nós tínhamos passado em cima de uma ponte, eu dei um passo em falso para trás e caí 5 metros de costas. E o Senhor me segurou. Que conforto. Milagrosamente o Senhor me segurou, mas ele deixou minha perna bater na manilha. E aí eu tive algumas dificuldades, mas a minha coluna ficou intacta. Eu senti o anjo do Senhor me segurando, me colocando no chão, literalmente assim. Eu fui pensando, por que não pegou minha perna também? Mas ele está preocupado, Deus está andando, né? Outra vez, Deus é maravilhoso, ele deixa algumas experiências. Como é bom se sentir seguro. Tem muita gente mudando de país, procurando segurança. Meu país tal é mais seguro, o Brasil é tão inseguro. Não, eu vou para tal país, porque tal país a gente tem proteção, a gente pode andar na rua, ter com tranquilidade, a gente pode ir e voltar a hora que quiser. Meus irmãos, qual país hoje é seguro no mundo? Todo país tem insegurança no mundo inteiro. Talvez nem que for mínima insegurança, mas tem a insegurança. Principalmente quando a nossa referência é a América do Sul. Então todos os países são melhores nessa área de segurança, né? Tirando alguns países como a Índia, que está terrível, né? Mas, irmãos, como é importante a gente se sentir seguro. Nós queremos ter segurança no casamento, segurança no trabalho, segurança nos relacionamentos, segurança na escola,
há pouco tempo, né? Como eu pastorei lá em Coqueiral de Aracruz, um bairro extremamente gostoso, seguro. Anda lá 3, 4 horas da manhã na rua, ninguém mexe com você. Mas, final do ano passado, né? Mês desse ano, um jovem, filho de um militar, simplesmente ele entrou em 2 escolas, ele fez uma estratégia e fuzilou um punhado de gente. Vocês lembram disso lá no Espírito Santo? E eu que pastorei lá, eu sei como que é e como que as pessoas ficaram. Não há segurança. Gênesis 3:10, você abrir a palavra de Deus, o homem peca. Quando o homem peca, ele se separa de Deus. Ele se afasta de Deus. A glória de Deus não está mais presente na vida dele. Como o Senhor Deus ia todo final da tarde no jardim do Éden conversar com Adão e Eva, Deus começou a chamar Adão e Adão e Eva se esconderam. E no versículo 10 ele diz: o que aconteceu? Eu tive medo do Senhor. Olha que interessante, Adão teve medo do Deus de amor, o Deus que é amor, porque o homem separado de Deus sempre verá um Deus punitivo. Deus é aquele, parece que ele está sempre pronto a punir. E quando ele está, como ele está cheio de razão por causa do pecado, se Deus não faz o que ele quer, mas que Deus mau, que Deus cruel. Se acontece alguma coisa perto da gente ou na família da gente, por que Deus permitiu? São palavras de pessoas que estão separadas de Deus. E têm medo de Deus, porque vivem a insegurança no coração. E nesta manhã, continuando, eu quero pensar com você no Salmo 91, mais à frente, dizendo que há uma diferença tremenda entre os salvos e os não salvos. Há uma diferença tremenda. Pense comigo. O salvo em Jesus, quem realmente confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que declarou que Deus é o Senhor da vida dele e que ele é servo do Deus vivo, ele tem uma perspectiva de segurança diferente daquele que não tem Jesus no coração. Com a volta de Jesus tão próximo, mais do que nunca, você precisa rever o seu relacionamento com Deus e buscar a Deus de todo o coração, porque o tempo está acabando. Irmãos, eu prego a palavra de Deus há 35 anos. E nesses 35 anos, infelizmente, eu continuo vendo com os meus olhos, em vários lugares, em várias igrejas, nas ruas, nas cidades, nos estados, até fora do país, pessoas que dizem serem cristãs e que vivem uma insegurança tremenda. Vivem com medo do que vai acontecer com a família, com medo do que vai acontecer com o país, medo de tantas coisas que nem aconteceram. E eu questiono isso. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de cristão é esse? E nós vamos pensar nisso hoje, sobre a verdadeira segurança. Não se esqueça que uma das frases que mais estamos ouvindo na nossa igreja nas últimas semanas é que nada é a respeito de si mesmo, tudo é a respeito de Deus. Tudo na sua vida é a respeito de Deus. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi batizado no Espírito Santo. Isso é espiritual. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você, porque ele habita em você e age através de você e fora de você. Tudo é espiritual. Está aqui agora é espiritual.
Sair para o almoço é espiritual. Ir para o trabalho é espiritual. Você vive no mundo terreno com a visão do Espírito, como eu falei no domingo passado. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. Salmo 91, vamos falar somente dos dois primeiras estrofes aí do Salmo 91, das duas primeiras estrofes. Ele foi escrito por um sacerdote hebreu pós-exílio. A preocupação dele era que o povo de Israel não se afastasse mais de Deus, mas que tivesse em Deus a segurança completa e absoluta. Então ele escreve o Salmo pensando que cada filho do Deus vivo, lá o povo de Israel, hoje nós gentios que somos comprados e lavados no sangue de Jesus, o objetivo é habitar no esconderijo do Altíssimo. Então diz lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. O objetivo principal é reconhecer que Deus é um Deus de amor. Não somente um Deus de amor, mas Ele é o próprio amor. Abra aí em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus que eu sigo, o Deus que você, lavado e redimido no sangue do Cordeiro, segue, é Deus que é amor completo. Falta nada e não sobra nada. Deus é amor. O amor dele é tão maravilhoso que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que o profeta no passado diz: com laços de amor eu te lacei. O amor de Deus está presente em todos os momentos. Primeira coisa que você precisa, meu irmão, sentir no seu coração é que Deus, Ele sempre será amor. Ele cuida de você porque Ele é amor. Ele te ama mais do que você possa imaginar. Vamos parar com esse negócio de ficar tendo Deus para as minhas próprias necessidades, mas entender um Deus que nós nos relacionamos com Ele como servos dEle. Não tem outra saída. Nós somos servos do Deus vivo. Tudo que você acha que é joia, que é bacana, que é maravilhoso aqui na terra que Deus está fazendo com você, você não pode imaginar, diz o apóstolo Paulo em Coríntios, 2 Coríntios, o poder de glória que está nos esperando quando estivermos eternamente com Ele. Não tem como a gente imaginar isso. Diz aí então a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem pode habitar no esconderijo do Altíssimo? Olha o que ele está dizendo para o povo. Olha o que ele está dizendo para nós hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem pode habitar no tabernáculo, então, do Senhor? Salmo 15. No Salmo 15, ele começa dizendo, a Bíblia foi lá para Jó. Se fosse por outro motivo, eu falo assim: fala, Senhor, mudou toda a mensagem. Isso acontece, viu, irmãos? Salmo 15. Quem habitará no tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com o quê? Integridade. Vamos juntos? Pratica justiça, de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Vamos parar só um minutinho aqui. Aquele que tem por desprezível o que merece reprovação. Meu irmão, pecado vai ser sempre pecado.
Se você olha para o pecado com carinho, tem alguma coisa errada, você não vai habitar. Você não está habitando. Quem jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Está no tabernáculo de Deus. Então, um princípio. A senha, hoje todo mundo tem que ter senha de tudo quanto que é jeito, não é assim? A senha é a sua salvação, o sangue de Jesus, Cordeiro de Deus na sua vida. O Espírito Santo habita em você. Então, quem vai habitar no tabernáculo do Senhor? Está aqui. Agora, isso é possível naturalmente, humanamente falando, viver nesse padrão aqui? Certamente temos dificuldades. O apóstolo João, escrevendo também na sua primeira carta, ele diz lá: aquele que diz que não peca já pecou. Então nós temos falhas. Mas, porém, a palavra de Deus nos mostra que existem falhas que nós cometemos, que nós confessamos ao Senhor, pedimos perdão pela nossa falha e não por aquilo que desejamos falhar. Aquilo que você deseja falhar já não é uma falha, é uma prática do pecado. E quem pratica o pecado não tem parte com Deus. Estou sendo clarinho, bem objetivo? Então, como que nós, templos do Espírito Santo, podemos permanecer no tabernáculo do Senhor? Jesus disse, João 14, 21. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu também o amarei. João 14, 21. Não fica aí olhando para o pastor, não, confere na Bíblia, para ver se o profeta está falando a palavra. Tem que conferir. Será amado do Pai. Amado do Pai é estar com o Pai. A mensagem que a Rúbia trouxe aqui do filho pródigo, na lição da célula, mostra claramente como o amor do Pai está pronto a liberar perdão e graça, e receber e perdoar e restaurar tudo novo, e habitar com o Pai, com festa, com autoridade. Mata o bezerro cevado, só para coisas especiais. Coloca um anel, autoridade. Sandália, não é mais escravo, é livre no Senhor. Habitar para sempre com Deus. Pare, reflita. Então, por que algumas pessoas estão habitando no tabernáculo do Senhor e não estão se sentindo seguras? Sabe por quê? Porque precisam do arrependimento. Enquanto a pessoa não se arrepender, ela não estará vivendo a segurança em Deus. Isso é muito sério, irmãos. Tem que se humilhar diante de Deus. A falta de se humilhar diante de Deus, se arrepender, se chama orgulho, soberba, prepotência. Eu estou no controle da minha vida. Com certeza, se nós tivermos como padrão a igreja para fazer uma avaliação sobre cristãos, então fica mais fácil, sem julgar, porque ninguém pode julgar o coração do homem. Nós podemos ver os frutos. Com a falta de frutos, revela que árvore que a pessoa é. Uma árvore cheia de orgulho, cheia de soberba. Porque, irmãos, arrepender, deixar Deus estar no controle de tudo, é algo que alguns precisam assumir essa postura diante do Senhor. Eu faço muita tristeza, irmãos, porque para Deus é tudo em primeiro lugar, tudo é a respeito dele. Enquanto você não entregar tudo para Deus,
Coisas pequenas, por exemplo, você sai de casa sem orar? Se você sai de casa sem orar, meu irmão, tem alguma coisa errada. Você precisa se arrepender. Isso é autoconfiança. Não é orar simplesmente para Deus colocar uma capa de escudo protetor em você, não. É se render para o Senhor. Qual é o teu propósito, qual é a tua vontade para o dia de hoje? É morrer ou viver? Já parou para pensar? Você é tão abençoado que você está aqui hoje, semana inteira você saiu, fez o que tinha de fazer, está aqui hoje e não morreu de uma bala perdida? Essa semana eu recebi de um pastor amigo meu, foi minha ovelha lá em São Paulo, um casal de missionários no Quênia, o esposo com uma filhinha, o esposo foi sequestrado por 2 homens, desapareceu, ninguém achava. Depois de uma semana acharam o carro dele queimado e ele carbonizado dentro. Missionário. Missionário. A gente não sabe, irmãos. Então, quando a gente acorda e a gente ora a Deus, fala assim: Deus, qual é o teu propósito? Vida ou morte? Para quem eu vou falar de Jesus hoje? Na minha empresa, onde eu trabalho, o que o Senhor vai fazer para mim hoje lá? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor lá? No meu dia a dia, na minha casa, meus vizinhos, é cumprindo com o propósito de Deus na terra. Isso é andar na dependência de Deus e deixar a soberania de Deus sobre a sua vida, no controle dele, porque você habita no tabernáculo do Senhor, no santuário de Deus. O salmista diz: eu me escondi debaixo do Altíssimo. Estou lá com ele. Agora, quem pode estar com ele? Salmo 15, João 14, 21. Vivendo, amando e praticando os mandamentos de Jesus. E não tem como fazer isso na carne, tem que ser no Espírito. E aquele que semeia no Espírito, do Espírito o quê? Colherá. Gálatas 6. É assim que funciona, meu irmão. Não dá para ser esse crente só de igreja, não dá para ser esse crente só dentro de casa, não dá para ser esse crente comum. Deus quer crentes especiais com Ele, linha de frente. Se fosse no exército, num momento de guerra na selva, são os bons nas vezes, vão lá na linha de frente. O Rambo de Jesus. Estou sozinho, mas não estou sozinho, porque Ele é comigo. Portanto, 1 Pedro 5, 6, 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 diz: se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo dele Ele te exalte. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que significa isso? Se humilhar. Abra mão, meu irmão. Abra mão da esposa, abra mão do filho, abra mão da casa, abra mão do seu trabalho, abra mão de tudo. Tudo é dele. Diz a palavra de Deus, tanto Mateus 6, Mateus 7, lendo no contexto geral, e você precisa ficar na dependência dele, porque ele cuida de tudo na nossa vida. Seja o melhor aonde você estiver para Deus. O que está servindo é a Deus, não os homens, diz o apóstolo Paulo. Jesus está voltando, irmão. Meu irmão, Jesus está voltando. Brinca não. Olha o alerta de Deus essa manhã. Fica no esconderijo do Senhor. Fica no esconderijo do Senhor. Segunda estrofe diz aí. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Diz ao Senhor. O que ele diz então? Tu és o meu refúgio, a minha o quê? Fortaleza, o meu Deus em quem confio. Sabe o que me chama aqui? Destaca aqui na palavra, para mim assim, no meu olho assim, ó. Não é o meu refúgio e fortaleza, mas é o meu Deus. Expressão de que eu só tenho um Deus. Como eu falei, o sacerdote hebreu escreveu este salmo, pós-exílio,
Vamos lembrar um pouquinho de Israel? Enquanto Israel andava com Deus, obedecia a Deus, servia a Deus, ele era próspero. Ninguém vencia a batalha contra ele. Ele expandia suas terras. Não tinha escassez de comida, de coisa alguma. Verdade ou mentira? Mas toda vez que ele não deixou Deus ser o Deus total, absoluto, Israel sofreu. E foi assim, brincando com Deus, amando a Deus, desprezando a Deus, amando a Deus, desprezando a Deus, obedecendo a Deus, obedecendo a Deus. Deus é tudo na minha vida. Deus fica nas minhas costas. Será que a gente pode identificar hoje assim? Deus parece ser tudo. Ele te abençoa, você obedece, você prospera. Você não, perdão. A pessoa prospera, a pessoa vai lá caminhando com Deus. Chega um momento, está tão seguro de si mesmo que ele o quê? Não lê mais a Bíblia, não ora, abandona. A comunidade já não é tão mais importante. Uma vez ou outra apareço lá para manter os relacionamentos. Eu dou meu dízimo, meu oferta, mas eu oro em casa. De vez em quando eu leio a Bíblia, eu participo, assim, assim, assim. Meu irmão, o povo de Israel foi assim com Deus. O povo de Israel foi assim com Deus. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Se qualquer coisa tira sua atenção, você não está em sintonia ainda. Fique em sintonia com o Espírito Santo. Olha que interessante. O povo de Israel, Malaquias, último livro do Velho Testamento. Ainda sofrendo as consequências do exílio. Os profetas falando, deveriam arrepender, deveriam voltar para Deus, buscar a Deus. O dia do Senhor vai chegar, o dia do Senhor vai chegar. Deus para de falar com o povo. Jeremias sentiu isso na pele. Jeremias, você pode abrir Jeremias 7, versículo 16. Deus chega para Jeremias e fala assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei, Jeremias. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, Gálatas 6, 7, ele diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, também colherá. Meu irmão, que perigo. Que perigo é você não andar com Deus todo dia. Que perigo é você não ter Deus como o seu Deus. Que perigo é hoje você estar andando com Deus e amanhã de costas para Deus. Que perigo você prosperar um pouquinho, achar que é alguma coisa, sabendo que não é nada. Quem é que está enganando? Quem é que você está enganando? Deus, como diz o salmista, o meu Deus. O meu Deus. Pare e pense comigo. Naquilo que você vacila no pequeno, você vai vacilar no grande. Acorda. Fique esperto. Se você tem costume de vacilar no pequeno, quando o grande aparecer, você vai cair. E o tombo vai ser terrível. Porque Deus não deixa de ser zombado. Tem gente que acha que pode toda hora ficar clamando a Deus, ó Deus, ó Deus. E vive uma vida de desobediência a Deus. Não é que ele é punitivo, ele é justo. Ele está mostrando a palavra, ele não está enganando ninguém, ele está mostrando a palavra. Aquele que ama os meus mandamentos e obedece, eu o amarei até o fim. O que ele está dizendo? Quem não ama os mandamentos e não obedece os meus mandamentos, não tem compromisso comigo, nem eu com ele. Mas como é que Deus age então, se eu vivo uma vida assim, um pé lá, um pé cá e tal, e Deus ainda me responde, pura misericórdia que vai acabar. Deus cansou do povo de Israel, falou, chega Jeremias. Está vindo do norte, vai tomar conta de tudo, vai destruir tudo.
Estão te ouvindo? Nem para mais, nem clama mais por esse povo. Povo obstinado, orgulhoso. Cuidado, igreja. Cuidado. Deus, Ele é realmente Deus para aqueles que o amam de todo o coração. Para aqueles que o buscam. Para aqueles que têm compromisso com Ele. Isso reflete na igreja, isso reflete no trabalho, isso reflete no casamento, isso reflete em tudo. Olha, Jesus já tinha falado. Quem ama mais pai, mãe, irmão, esposa, parente do que a mim, não é digno de mim. Sabe que lugar a minha esposa está diante de Deus? Debaixo dele. Primeiro é ele. Primeiro é ele. Quando a minha esposa abre a porta e vê lá eu orando, não fala nada. Fecha a porta. Meu filho também. E vice-versa. Porque é o momento dele. É ele. Todas as bênçãos que eu recebo é dele. Todas as bênçãos que você recebe é dele. Tudo para ele e para ele. De um Deus de amor. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de uma pessoa que teve uma experiência com Jesus que não permite Deus ser o primeiro na vida dele. Faz de tudo pelo trabalho, faz de tudo pela casa, pela família, e dá o resto para a comunidade, para a igreja, o corpo de Cristo, o resto para Deus, é o resto do tempo, é quando está cansado, estoporado, aí vai ler a Bíblia e dorme. Deus é o exclusivo, primeiro. Assim que Deus age. O amor dele é recíproco. E às vezes a gente nem ama tanto assim, mas ele nos ama tanto assim. Encerrando. Quando você colocar Deus como seu Deus, você vai ter refúgio, fortaleza, segurança. Fora isso, meu irmão, você vai andar inseguro. Todo dia. Todo dia. O Dom está aí, ainda está. O Dom estava demorando de vir para o discipulado. Mandei mensagem, você vai vir para o discipulado? Aí o que tinha acontecido? O carro dele vazou todo o óleo da caixa. Sabe qual a palavra dele para mim? Resumindo, glória a Deus, pastor, isso aqui vou rebocar, vai para o mecânico. Mas quem não anda com Deus, não, estourou minha caixa de baixa. E agora? Droga, vai ser, gastar uma fortuna. Filho amanhece gripado. Vou para o hospital, hospital. Olha o médico dos médicos, você nem consultou. É dele. Não é problema seu, não, o problema é dele. Ele te ama. Ore. Vai para o hospital. Ele. Hoje, com plano sem plano, se Deus não for à frente, a fila é maior. Passei ali, o Anísio estava na Blitz lá. A Rui falou, acho que é Anísio. Porque poucas pessoas têm o carro dele, daquela cor, principalmente. Aí nós já passamos, falei, será que é? Já fomos orando, 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 orando. Entrei aqui, peguei o telefone e liguei para a Neide. A Neide não atendeu porque começou a chegar atrás de mim. Porque tem um problema no documento dele, ele está em dia com Deus, tudo certinho, só que tem um documento antigo que não chegou e ele não tinha percebido. Deus, irmãos, é um intercedendo pelo outro, mas você tem que ter sua comunhão com o Pai. Vou ler o finalzinho aqui para você. Se Deus é realmente seu Deus e Pai, é porque você se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida totalmente ao controle absoluto dele, como seu Senhor e Salvador em Jesus Cristo. Caso contrário, você está se auto-sabotando. Cuidado. Jesus está voltando. Vamos orar.